Oiê! Tudo bem, galera? Vocês estão vendo que eu tô cheia de luzes hoje? Gente, essa semana, agora aqui na primeira, segunda quinzena de novembro, ali por volta do dia 16, 15, 14 de novembro, lá na Índia eles comemoram o Diwali, que é um período que eles soltam fogos de artifício, fazem trocas de doces, usam as melhores roupas. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, agora eu tenho que dar muita luz para os meus alunos, porque hoje a gente vai ver uma revisão para o nosso formulário. Hoje a gente vai trabalhar com revisão de porcentagem, volume e capacidade e gráficos de setores. Então, eu vou ficar com o mesmo filtro, gente, a aula inteira. Vou tentar ser o mais breve possível, para o vídeo não ficar tão longo, vocês poderem aproveitar o máximo, tá bom? Então, vamos logo, minha gente. Pega o caderno de vocês, tá bom? Beijo. Então é isso, minha gente, vamos de revisão! Nada desses monstros aí na cabeça de vocês, viu? Muita luz, vamos para a revisão. Nós vamos começar com o conteúdo de porcentagem. Galerinha, porcentagem, a própria palavra, já nos dá uma luz aí, não é? Significa por 100 ou em cada 100. Porcentagem, centagem vem de 100 e por dividido por 100, ou seja, você tem um total 100. Olha só aqui alguns exemplos. Vou diminuir minha janelinha e colocar aqui no meio, ó. Entre esses dois monstrinhos. De olho nas informações. O primeiro monstrinho traz pra gente. Participaram de uma festa 30 crianças e 70 adultos. Pessoal. Qual é o total de pessoas nessa festa? 30 mais 70, 100. Eu posso dizer que 30 crianças representam 30 partes de 100? Sim. Posso dizer, então, que o total de crianças é de 30%? Sim. E a quantidade de adultos? Eu posso dizer que são 70 adultos de 100? Posso. Então, eu posso dizer que eu tenho 70%. A mesma coisa acontece aqui na notícia sobre a água potável. 17 não tem acesso, 83 tem. 17 mais 83 dá 100. Eu tenho um total de 100. 17 não tem acesso, eu posso dizer que 17% não tem acesso à água potável e 83% sim. Olha aqui no nosso próximo slide, o que vai acontecer? Podemos dizer que, vamos pensar, eu tenho 30 crianças e 70 adultos. Podemos observar que o total de pessoas são 100 e que 70 são adultas e 30 são crianças, ou seja, 30% são crianças e 70% são adultos. Podemos ainda dizer que, considerando que um total de 100 pessoas, 17 não têm acesso à água potável, podemos representar essa situação por meio de uma fração centesimal. A palavra centesimal significa sobre 100. Então, eu tenho 17%, que é igual à fração centesimal, 17 sobre 100, e o número decimal. Vamos lembrar como é que a gente faz para transformar a fração centesimal em número decimal? Eu vou repetir o numerador, que aqui no caso é o 17. Venho aqui e escrevo 17, esse azulzinho aqui, ó. E agora eu tenho que ter duas casas decimais somente, porque eu só posso chegar no centésimo. Então, contando com esses dois números, ó, 1, 2, eu já tenho os dois como casa decimal. Acrescento a vírgula e o zero na parte inteira. Eu leio o que está de vermelho, né? A fração, eu leio 17 centésimos, e o que está de número decimal, eu também leio 17 centésimos. Será por quê? Por quê? Por quê? Porque representam a mesma coisa, só que usando números diferentes. Um pouco mais. Gente, 17 sobre 100 é igual a 0,17, que é igual a 17%. Eu posso trocar a fração centesimal 17 sobre 100 por 17%, e eu tenho que compreender que 0,17 ou 17 centésimos também representa 17%, tá bom? Vamos escrever uma porcentagem equivalente à fração 1/4. Um quarto é uma fração centesimal? Nananina, não, porque eu não tenho 100 no denominador, eu tenho 4. Mas, tia Vanessa, para eu transformar essa fração em taxa percentual, eu preciso ter um denominador 100. Isso mesmo. Olha o que aconteceu aqui no meio. Aqui no meio, eu pensei em um número que multiplicado por 4 dê 100. E esse número é o 25. 4 vezes o 25 dá 100. O que eu faço na parte de baixo, eu faço na parte de cima. Então, eu venho aqui e multiplico a parte de cima também.
Quantas vezes dá 1 vezes 25? Dá 25. Olha só, 1/4 é igual a 25 centésimos. Gente, 25 centésimos é a fração equivalente à fração 1/4, só que tem agora denominador 100. Uai, então eu posso falar que 25 centésimos equivale a 25%? Sim. E eu posso dizer, então, que 1/4 equivale a 25%? Também. E aí, deu para lembrar? Calculando a porcentagem. Gente, calculando 15% de 120, a gente transforma a taxa percentual, 15%, em uma fração centesimal. Aqui, ó, eu coloquei fora da ordem, de propósito, para vocês verem que também, independente da ordem, a gente pode fazer do mesmo jeito. Eu tenho aqui, ó, calculando 15% de 120, é a mesma coisa que 120 vezes 15%. 15% eu transformo em fração centesimal, ou seja, 15 sobre 100, e nesse caso, eu não apliquei técnica do cancelamento. Nesse caso, eu fiz a multiplicação de fração. Eu multipliquei andar por andar. Vamos lembrar? Deixa eu trazer minha janelinha aqui para baixo. Vamos lembrar que todo número natural possui denominador 1. Então, aqui eu tenho 120 sobre 1. 120 vezes 15 dá 1.800. E 1 vezes o 100 dá 100. 1.800 sobre 100, eu posso aplicar a técnica do cancelamento, ó. Eu corto esses dois zeros, que na verdade, cortar zeros significa dividir por 100. Aqui, porque eu dividi, eu acabei cortando dois zeros, e o 100 tem dois zeros, então é a mesma coisa de dividir por 100. De resposta, nós temos 18. Vamos supor que você fosse comprar, sei lá, algum material, e esse material custa R$120. Se o vendedor te der 15% de desconto, você vai deixar de pagar R$18. É uma boa negociação. Agora, aqui do ladinho, calculando 35% de 20 lápis. Aqui ele falou o que é, ó. 20 lápis. Gente, eu vou transformar 35% em fração centesimal e multiplico pelos 20. Ou eu posso fazer 35 sobre 100 vezes 20, ou eu posso fazer 20 vezes 35 sobre 100. Lembrando que todo número inteiro tem denominador 1, eu tenho aqui 20 sobre 1, e agora eu multiplico. 20 vezes 35 dá 700, e 1 vezes 100 dá 100. Novamente, eu aqui, simplificando o resultado. 7 sobre 1, que é igual a 7 lápis. Gente, e aí, deu para relembrar? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, tá bom? Que a tia Vanessa vai fazer o possível para responder o mais rápido possível. Curiosidade, cerca de 75% da massa de uma pessoa é constituída por água. Assim, se uma pessoa tem massa de 80 quilogramas, ela tem, sai barrinha, ela tem no seu corpo quanto de água? Vejam que a gente vai ter que calcular 75% de 80 quilos. Olha aqui na próxima slide como é que foi feito. 75% de 80, 75 sobre 100 vezes 80, 75 vezes 80 dá 6.000 sobre 100. Vou aproveitar e mostrar aqui que nesse caso, ó, eu corto um zero de cima com um zero de baixo, ou seja, simplifiquei por 10. Posso cortar o próximo, ó, o próximo zero de cima com o próximo zero de baixo. De novo, multipliquei, dividi por 10 novamente, eu simplifiquei. Mas, pessoal, sobrou um zero em cima. Esse zero permanece lá no local dele. Então, ó, 60 sobre 1 dá 60. 60 é 60 quilos. 60 quilos corresponde à água. Beleza? Altas curiosidades, né? E agora, gente, o agora é com você. Vamos praticar. Gente, coloquem exercício porcentagem no caderno, não precisa copiar o problema e vamos para a resposta, tá? Um celular que custava R$ 1.200 na Black Friday estava com desconto de 15%. Quanto paguei no celular? Pessoal, você vai calcular a taxa percentual e vai subtrair do valor do telefone, porque eu quero saber quanto que foi pago, tá? E no próximo eu tenho assim, ó, comprei um computador de R$ 4.370, paguei 30% à vista e o restante eu dividi em 8 prestações.
Quanto eu paguei à vista? À vista, você só pagou 30% do valor do computador. Então, você vai calcular 30% de 4.370. Já na próxima pergunta, ele diz assim, qual o valor de cada prestação? Então, você vai subtrair os 30% de 4.370 e o que sobrou, você vai dividir por 8, beleza? Dá um stop e vamos para a atividade. Amores, olha só, quanta luz. Gente, muita luz nesse conteúdo agora também. Ó, valendo um pirulito, quem vai descobrir qual é o próximo conteúdo? Tchá, 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 tchá. Muito bem! Volume e capacidade, galera! Olha lá. Tom. Vamos diminuir essa janelinha. Volume. Minha gente, o que é um volume, pessoal? Volume é o espaço que um sólido ocupa. Lembra que eu dei um exemplo da piscina? Então, assim, se a gente comprar uma piscina pronta, aquelas de fibra, e a gente tiver que calcular o volume dessa piscina, o que é o volume? Volume é o espaço que ela vai ocupar no chão. Quando você tiver que cavar o buraco para colocar a piscina dentro, aquilo é o volume, é o espaço que aquela piscina está ocupando no solo. Agora, o que seria a capacidade? A capacidade é o quanto cabe de água lá dentro. Lembraram? Não pode esquecer, hein? Nunca mais. Vamos rever aqui algumas coisas? Olha só. Primeiro, o que é o volume, que nós já falamos, é o espaço que o corpo ocupa. Segundo, a unidade de medida é o metro cúbico. O metro cúbico é a unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Medidas. E a gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente calcular o volume, a gente vai ter a unidade de medida elevada ao cubo. Então, se eu tiver medidas de centímetro, 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 eu vou calcular e encontrar centímetros cúbicos. Se eu tiver quilômetro, quilômetros cúbicos. Se eu tiver metro, metros cúbicos e assim por diante. Bom, o volume possui 3 dimensões. A gente trabalha com 3 dimensões: comprimento, altura e largura. E para calcular, a gente vem aqui, ó, e multiplica essas 3 medidas, essas 3 unidades. Eu posso fazer comprimento vezes largura vezes altura, eu posso fazer base vezes altura vezes largura, eu posso fazer largura vezes base vezes altura, a ordem não importa, tá? Porque existe aquela propriedade que diz que quando você multiplica qualquer fator em ordens diferentes, você vai encontrar sempre os mesmos resultados, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Para a gente transformar uma unidade de medida de volume, gente, aqui tem uma dica que ela é muito legal, olha só. Se apareceu aqui, ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, é porque essas aqui são unidades de volume. Então, pensem comigo. Para que você chegue aqui, de forma que você tenha, sei lá, metros cúbicos, é porque você já multiplicou 3 grandezas. Comprimento, altura e largura. Então, se você precisar, por exemplo, transformar metros cúbicos em decímetros cúbicos, cabe 3 unidades dentro de cada casinha. Se você precisar, por exemplo, deixa eu até pintar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Se a gente tiver em metro cúbico e eu precisar ir para decímetro cúbico, eu venho aqui, preencho o número aqui no metro cúbico, por exemplo, aqui, ó, 23,5 metros cúbicos. Esse número tem vírgula, então eu vou ocupar a parte inteira aqui dentro do metro cúbico, ó. 23. Mas, tia Vanessa, você disse que tem que ter 3 algarismos aqui dentro. Sim, você vem aqui na frente e acrescenta o 0. 0,23 é 23. Coloca a vírgula e agora o 5 vai ocupar a casinha do decímetro cúbico. Mas você precisa preencher com 2 zeros, porque você tem que ter 3 algarismos dentro dessa casinha. Tira a vírgula do metro cúbico, leva para o decímetro cúbico e você tem 23.500 decímetros cúbicos. Tudo bem, tia Vanessa, eu lembrei. Mas o que significa essa multiplicação por 1.000 aqui em cima? Significa que se você não quiser deslocar a vírgula para a direita, para a esquerda, preencher a tabelinha, você pode multiplicar por 1.000 cada vez que você sair de uma casinha para outra. Se você tiver da esquerda para a direita. Então, tia Vanessa, quer dizer que se eu tiver 23,5 metros cúbicos e quiser ir para decímetro cúbico, basta multiplicar por 1.000. Isso mesmo, multiplicar por 1.000 é deslocar a vírgula 3 casinhas para a direita. E você encontra 23.500. Aqui, ó, seguem mais 2 exemplos.
146,7 centímetros cúbicos, e eu quero que transforme em decímetro cúbico. A mesma coisa, só que o centímetro cúbico aqui, ó, está à direita do decímetro cúbico. Então, eu vou dividir por 1.000. Ou seja, eu vou voltar 3 casinhas. 1, 2 e 3. Então, eu tenho o número 1.467 decímetros cúbicos. E o último aqui nesse slide, eu tenho 345,1 decímetros cúbicos. Ó, esses 3 com a vírgula vai ficar no decímetro cúbico e o 1 vai ficar no centímetro cúbico. E ele quer ir para o decâmetro cúbico. Gente, olha só, ele está aqui no decímetro cúbico e ele quer vir para cá. Para chegar aqui no decâmetro cúbico, ele vai passar pelo metro cúbico e vai chegar no decâmetro cúbico. Então, ó, eu dividi por 1.000 2 vezes. Uma vez, então, desloquei a vírgula 3 casas para a esquerda, chegou aqui. E depois, mais 3 casas, porque eu vou dividir por 1.000 novamente. Então, eu venho aqui e acrescento 0, 0, 0. Isso aqui tudo é parte decimal. E agora, como a gente vai ter que usar a vírgula, né, para separar, não tem ninguém na parte inteira. Eu vou lá e acrescento o 0 na parte inteira, certo? Isso aqui, galera, é só para a gente relembrar, tá bom? E para a gente conseguir seguir aqui, ó. Seguindo, nós temos assim, verifique se o paralelepípedo e o cubo possuem o mesmo volume. Cubo tem todas as arestas com medidas iguais. Aqui aparece o volume é igual 4 vezes 4 vezes 4. A gente até brincou em sala de aula que é aresta vezes aresta vezes aresta. Quando a gente escreve isso, a gente tem essa fórmula aqui, ó. V é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. E aí a gente fala, e aí, vamos usar o achachá? O achachá é aresta vezes aresta vezes aresta, e também é como os russos colocam na linguagem de risada. A gente coloca kkkk e eles colocam achachá, uma coisa assim. E aí quem me contou isso foi a Duda, viu, Duda? Adorei essa curiosidade. Gente, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. E centímetro vezes centímetro dá centímetros cúbicos. Então, ó, esse aqui é o volume do cubo. E para a gente calcular o volume do paralelepípedo, eu venho aqui e multiplico base vezes altura vezes a largura. 3,5 vezes 2 vezes 8,5 dá 59,5 centímetros cúbicos. Então, cuidado, porque às vezes tem gente que olha os dois sólidos. Quando ele acha que um está maior, mais alto do que o outro, ele já disse que ele vai ter um volume maior. E aqui, ó, é a prova que isso não acontece. Vai depender da base, vai depender da espessura, vai depender de um monte de coisa. Então, sem preguicite, tem que calcular para poder conferir e comparar, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide. Opa! O próximo slide, ele diz o seguinte. Ele fala que é para a gente fazer a atividade. Então, no caderno de vocês vão colocar aí, ó, exercício 2, volume versus capacidade. E aí, vamos aqui, ó, número 1. Agora, determine o volume do sólido abaixo. Gente, isso aqui é um cubo, por isso está aparecendo só 1,5. Só aparece uma medida, porque todas as arestas terão medidas iguais. E a número 2, ele diz assim, calcule o volume em metro cúbico da lata de tinta abaixo. Só que aqui, ó, todas as medidas estão em centímetros. Então, quando você multiplicar base, altura e largura, você vai encontrar centímetro cúbico. Só que você precisa ir para o metro cúbico. Então, qualquer coisa, voltem lá na tabelinha e veja, o centímetro está à esquerda ou à direita do metro cúbico? Canta a música. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, decímetro, centímetro, milímetro também. E aí, o centímetro está antes ou depois do metro? Se ele estiver depois e você tiver que voltar, você vai dividindo por 1.000. Se ele estiver antes e você tiver que avançar, você multiplica por 1.000, tá bom? Stop e bora para a tarefa. Oiê! Vou usar agora meu superpoder para trabalhar com esse conteúdo. Esse conteúdo é o conteúdo mais próximo que a gente viu. É o último conteúdo. E aí é aquele que dá uma fominha só da gente falar nele. Gráfico de setores. Por que dá fominha? Conta aí. O que vocês lembram de gráfico de setores, minha gente? Gráfico de setores é uma ferramenta usada na estatística e ele nos ajuda a interpretar as informações de uma pesquisa, né? De um levantamento de dados, de alguma coisa. Então, olha só, análise de dados é a representação dos dados de uma pesquisa. Circunferência é a totalidade do gráfico, né? Que vai ser uma circunferência.
E o setor circular, 100% vale 360 graus. Galerinha, prestem atenção que eu vou dizer para vocês. Esse gráfico de setores, ele sempre vai ser circular. Ele pode ser chamado de gráfico de setores, gráfico circular ou gráfico de pizza, tá? Pizza por quê? Por conta dos setores. Cada pedacinho da pizza é chamado de um setor. Tem origem, lembra que a tia Vanessa explicou na aula? Tem origem, que é onde você coloca a ponta seca do compasso para fazer a circunferência. E ele tem o raio. Então, o raio é a distância da origem até a borda da nossa pizza, né? Então, vamos aqui, ó, bem rapidinho. Foi feita uma pesquisa de satisfação com 600 hóspedes de um hotel. Os dados foram colocados no gráfico de setor abaixo. Então, eu tenho que lembrar que o total é de 600. Aqui nós temos, ó, em azul, superamos as expectativas, 32%. Em vermelho, atendemos às expectativas, 64%. E atendemos parcialmente às expectativas, 4%. Ele quer saber quanto que equivale cada taxa percentual dessa. Pessoal, 32% de 600, depois eu vou calcular 64% de 600 e, por último, 4% de 600. Então, ó, transforma a taxa percentual em fração centesimal, nós acabamos de ver isso relembrando o conteúdo de porcentagem, tá? Então, ó, 32 sobre 100 vezes 600. Aqui eu estou multiplicando andar por andar. Então, 32 vezes 600 deu 19.200 sobre 100 vezes 1, 100. Vamos aqui simplificar e encontramos que dá 192. O próximo, eu tenho 64%. Transformo em fração centesimal, multiplico andar por andar, 64 vezes 600, que dá 38.400, sobre 100 vezes 1, que dá 100. Corto os zeros, que é uma simplificação por 100, e a gente encontra 384. E por último, quanto que é 4% de 600? 4 sobre 100 vezes 600, multiplica 4 vezes 600, que dá 2.400 sobre 100. Também cortamos os zeros e encontramos 24. Bom, aqui tem mais um exemplo para vocês. Ó, foi feita uma pesquisa com adolescentes, preferência por modalidades esportivas. 40% adora futebol, 30% vôlei, 15% basquete, 10% natação e 5% outros esportes. Observe que quando a gente soma as taxas percentuais, eu tenho que encontrar 100%. Não pode faltar, não pode sobrar. Nós temos que ter 100%. Quando a gente somou aqui, ó, deu 100%. E, gente, 100% é o total. Se ele é o total, qual é o total da circunferência em graus? Uma circunferência tem 360 graus. Então, 100% está para 360, beleza? Aqui, galerinha, a última atividade, gente. Coloquem aí gráfico de setores bem bonito e coloquem atividade para vocês fazerem. Foi feita uma pesquisa com 1.200 adolescentes sobre o tipo de série que eles mais gostam. O resultado foi colocado no gráfico abaixo. Determine o número de adolescentes que curte cada tipo de gênero. Então, 42% gosta de ação, 31% ficção, 15% comédia e 12% drama. Olha só o que eu quero aqui. Quanto que vale cada taxa percentual dessa, gente? Faz lá bem bonitinho, transforma a taxa percentual em fração centesimal e multiplica pelo total de pessoas, tá bom? Que participaram da pesquisa. Gente, para não ficar muito longo, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, tchau. Até a próxima!